Meu nome é Thiago. Meu nome é Naomi e a gente vai falar sobre Platão, sua biografia e suas ideias. Então fique com o vídeo. O filósofo grego Platão foi discípulo de Sócrates e professor de Aristóteles. Escreveu sobre grandes variedades de assunto, tais como política, estética, cosmologia e epistemologia, onde faz referência ao amor platônico e os ideais platônicos. A busca de Platão pela verdade e conhecimento formou a base de grande parte da filosofia ocidental. Há controvérsias sobre o seu nascimento. Algumas fontes dizem que foi em torno de 428 a.C. ou 3 dias em 424 a.C. De qualquer maneira, foi o nascimento em berço de ouro. Os pais de Platão descendiam da nobreza ateniense. Como outras crianças de famílias importantes, apenas Platão recebeu a melhor educação possível, estudando filosofia, poesia e ginástica. Platão nasceu durante a Guerra do Peloponeso. Então ele testemunhou o caos político envolvendo a derrota de Atenas para Esparta. 2 de seus parentes ascenderam no governo. Conhecidos como Tirania dos 30, eles foram conhecidos por negar os direitos dos atenienses. Eles ficaram pouco tempo no governo. A democracia voltou a Atenas em 403 a.C. Acreditava-se que sua vida era destinada à política, mas sua vida tomou um outro rumo após conhecer Sócrates, o professor. Inspirado pela sua filosofia e sua vontade de aprender, tornou-se seu discípulo. Sócrates foi condenado à morte por influenciar a juventude com suas ideias, e desde então Platão se enojou da política e dedicou-se à filosofia, como Sócrates. Apesar de ter sido discípulo de Sócrates, também foi inspirado pela matemática de Pitágoras. Após a morte de Sócrates, Platão viajou por 12 anos em busca de conhecimento. Durante suas viagens escreveu seus primeiros diálogos. Após voltar a Atenas de suas viagens, fundou a Academia Platônica. Platão fundou a Academia Platônica por volta de 387 a.C. A Academia Platônica, considerada a primeira instituição de ensino superior do Ocidente, podia-se assistir aulas ao ar livre sobre astronomia, biologia, matemática, política e filosofia. O método socrático era geralmente utilizado como forma de discussão racional, onde uma determinada hipótese examinada através de várias perguntas de maneiras lógicas. Essa pergunta conduzia sem algum tipo de contradição. Então se adotava uma nova candidata à verdade. Várias gerações foram educadas na academia, até ela ter sido destruída em 86 a.C., quando apenas foi conquistada pelos romanos na Primeira Guerra Mitridática. A academia foi reavivada no início do século 50 dos neoplatônicos, que se consideravam os sucessores de Platão. No ano de 529, o imperador bizantino Justiniano I fechou a academia de uma vez por todas. Enquanto ensinava na academia, não parou de escrever. Finalizou 35 diálogos e 13 cartas, conhecidas como epístolas. Os historiadores não sabem as ordens que foram escritas, mas as reúnem assim. Os primeiros diálogos são os ensinamentos de Sócrates. Os últimos introduzem a teoria da forma de Platão e a relação da alma, do estado e do universo. Seus trabalhos mais maduros são reunidos no grupo por serem considerados do mesmo estilo, entre eles As Leis e Timeu. Leis é um diálogo platônico que ocupa-se com uma extensão de assuntos. A discussão das leis, a fim de compreender a conduta do cidadão e da promulgação de leis, perpassa por elementos da psicologia, ética, política, até mesmo astronomia e matemática. É provavelmente o último diálogo de Platão e também o mais extenso. Timeu é um dos diálogos de Platão com um longo monólogo do personagem Título, escrito por volta de 360 a.C. O trabalho apresenta a especulação sobre a natureza do mundo físico e os seres humanos. Falantes do diálogo são Sócrates, Timeu de Locros, Hermócrates e Crítias.
Alguns estudiosos acreditam que Critias, que aparece no diálogo, não é o mesmo Critias da tirania dos 30, e sim seu avô, que também era chamado Critias. Platão passou seus últimos anos escrevendo e ensinando na academia. Claro que não é possível saber tudo o que Platão pensava, ainda mais porque ele preferia a oratória à escrita, como meio de transmitir o seu conhecimento. De acordo com o texto dos seus discípulos, Platão tinha uma série de doutrinas não escritas, que foram passadas só oralmente. Seu discípulo mais famoso foi Aristóteles, que chegou à academia por volta do ano de 367 a.C. Aristóteles, assim como Platão, nasceu em uma família abastada e logo tomou gosto pela racionalização devido ao intenso relacionamento com seu pai. Aristóteles permaneceu na academia platônica por 20 anos e depois construiu sua própria academia, chamada Liceu, onde continuaria a tradição de Platão e Sócrates. Platão morreu por volta do ano de 348 a.C., aproximadamente aos 80 anos de idade. Conta-se que fora sepultado no terreno da academia, para dentro do muro de demarcação da propriedade ou ainda no jardim da academia. Com sua morte, a academia passou a ser dirigida por Euspeusipo, forte simpatizante do aspecto matemático da filosofia de Platão. Sócrates escreve para Glauco grupo de prisioneiros que viveram a vida inteira acorrentados dentro de uma caverna disposta de tal maneira que só podem ver a parede de frente para eles. Atrás deles, uma fogueira. Entre os prisioneiros e a fogueira existia uma plataforma onde são exibidos objetos. Os prisioneiros não veem os objetos, mas sim as sombras projetadas na parede da caverna. Se nos basearmos somente nos nossos sentidos, seremos como os prisioneiros da caverna, que não conseguem perceber a realidade atrás deles, somente as pobres copas do mundo real projetados diante seus olhos. Mundo real das ideias só pode ser percebido através da razão, por isso a academia era de vital importância. A Apologia de Sócrates é a versão de Platão de um discurso dado por Sócrates em cerca de 399 a.C. A obra é considerada o segundo livro de tetralogia formado pelos seguintes diálogos: Eutifron, em que vê-se o filósofo ainda livre indo ao tribunal, a Apologia com a descrição do processo, o Críton com a visita de seu amigo mais querido aos cárceres, o Frédon com a último instante de vida e o discurso sobre a imortalidade da alma. Em Apologia de Sócrates, o mesmo faz sua defesa sobre a acusação de corromper a juventude, não acreditar nos deuses e criar nova deidade. O Banquete, também conhecido como Simpósio, é um diálogo platônico escrito por volta de 380 a.C. Constitui-se basicamente de uma série de discursos sobre a natureza e as qualidades do amor. O Banquete é juntamente com Frédon, um dos diálogos de Platão em que o tema principal é o amor. A República. A República, de cerca de 375 a.C., é o diálogo mais célebre de Platão, o mais lido e o mais comentado ao longo da história. Nele é discutida a questão do tempo e de como impedir que a cidade, já não mais afeita a uma tradição aceita por todos, seja capaz de se submeter ao princípio da discussão sem deslizar nos caprichos dos interesses particulares e da dispersão. A República contém diversos temas filosóficos, sociais e políticos entrelaçados. A questão-chave é a da justiça em seu sentido amplo, oportunidade que Platão aproveita para tecer comentários sobre a educação e o tema genérico do conhecimento das coisas. Fédon. Dois temas são fundamentais nessa obra, cuja elaboração estima-se em aproximadamente 387 a.C., a imortalidade da alma e o modo como o homem sábio encara a morte. O diálogo se passa em Fliunte, uma cidade de Sicom, no nordeste do Peloponeso, na Grécia, um dos mais importantes centros do pitagorismo. A estrutura do diálogo se dá em alguns temas que perpassam o diálogo, que consiste em se discutir a visão da morte como libertação, discutindo-se a relação entre corpo e alma
e sobre a existência da alma em relação ao corpo, a teoria das ideias, a degradação na alma nas sucessivas reencarnações e no epílogo a última mensagem de Sócrates.